Senhor Jesus, o Senhor nos salvou e nos incluiu na vida da igreja. E hoje, Senhor, o Senhor está nos edificando como o teu corpo, a tua noiva. Ó Senhor Jesus, nos revela teu coração nesta noite, para que possamos também ver o que o Senhor vê. E possamos também ter o mesmo coração que o teu coração. Abençoa todos os irmãos nessa noite. Senhor, queremos nos esvaziar de tudo aquilo que não te agrada. Queremos dizer que somos pobres de espírito, queremos ter um coração contrito e dizer que dependemos do teu falar. Senhor, fala conosco nesta noite. Muito obrigado, Senhor. A palavra dessa noite tem como título Casamento, um princípio para edificação da igreja. Mas antes de falar sobre o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, precisamos falar do nosso relacionamento com Deus. E talvez alguns jovens aqui estão pensando, mas não sou casado, então essa palavra não é para mim. Essa palavra também é para você. Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês um dia vai querer casar. E se você quer casar um dia, a primeira coisa também é desenvolvermos um relacionamento com o Senhor. Porque o seu futuro cônjuge vai depender também de quanto você ama o Senhor e qual a realidade que você tem no teu relacionamento. Vamos abrir em João 17. Essa é uma oração fenomenal, irmãos. Essa é uma oração que o Senhor fez ao Pai um pouco antes dele ir para o Getsemane, e é conhecida como oração sacerdotal de Jesus. É uma oração extremamente profunda, extremamente íntima, que nos revela coisas maravilhosas. E aqui no versículo 20, o Senhor ora ao Pai dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que eu creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Aqui nós vemos que no coração do Senhor está a unidade com o Pai e está a unidade para conosco, os seus filhos, para com a sua igreja. E o coração do Senhor é que todos nós sejamos um. Assim, o Filho e o Pai são um. E a morte do Senhor nos uniu, irmãos. Aqui o Senhor estava orando antes de ir para a cruz com um sentimento muito forte em relação a tudo aquilo que estava para acontecer, em relação ao plano de Deus que estava para se cumprir por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. E no seu coração estava a unidade que havia entre ele e o Pai, que ele queria que também nós tivéssemos essa unidade. E vejam aqui que falam sobre crer na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus é uma das bases, irmãos, para que nós possamos ter unidade. Eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua opinião, mas o que precisa dar a palavra final é o que Deus fala. E Deus se entregou por nós para que nós pudéssemos ser um com Ele. Sem o sacrifício do Senhor Jesus, era impossível que o homem pudesse se reconciliar com Deus, por causa da justiça de Deus e por causa dos nossos pecados. Mas quando o Senhor se entregou por nós, como esse homem Deus justo que morreu por nossos pecados, Ele derrubou toda a parede de separação que havia entre nós e Deus, e também entre nós. Então, irmão, o que nos une é o que o Senhor fez na cruz, para que hoje pudéssemos, debaixo do seu sangue precioso,
ser reconciliado com Deus e desfrutar da unidade do Pai em Cristo Jesus. E o Senhor tinha no seu coração de que o mundo pudesse crer nele. Nós cremos no Senhor porque o Evangelho chegou até nós. E hoje nós estamos sendo unidos porque o Senhor nos uniu com Ele mesmo e nós desfrutamos dessa unidade por causa do Senhor. Só que essa unidade exige um aperfeiçoamento. No versículo 23 fala: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então é um processo, irmãos. E o segundo ponto que está no coração de Deus, além da unidade, é a edificação. Deus quer nos unir e nos edificar. E cada um de nós, dentro da figura de um edifício, nós somos edifício de Deus, nós somos materiais para essa edificação. Quando um prédio é construído, você primeiro reúne os materiais e depois você une os materiais de acordo com o projeto e passam por processos de construção. O concreto passa por um processo químico em que ele aquece. E as características individuais dos materiais, na verdade, se perdem para formar um material coeso que forma as colunas, que forma a edificação. E o Senhor está fazendo isso conosco hoje, irmãos. O Senhor está nos edificando, o Senhor está nos unindo. E tem temperatura, tem um molde, tem uma forma, tem um projeto. E hoje nós estamos sendo edificados como a sua igreja. Outra figura é do corpo. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Temos um só cabeça, que é Cristo. E o que nos une é a vida de Cristo. Em nossas artérias e nossas veias corre sangue. E o mesmo sangue que chega ali no dedinho do pé é o sangue que está no cérebro. E o sistema circulatório, para aqueles profissionais de saúde que entendem mais, pode até explicar melhor, o sistema circulatório, bombeado pelo coração, faz com que o sangue, cheio de oxigênio, chegue a todas as extremidades do nosso corpo, para ter uma função. E hoje, a vida que nos une é a vida do Senhor. E o Senhor está oxigenando todo o corpo por meio do seu coração, para que todos os membros recebam esse suprimento. E o corpo cresce, da mesma maneira que o edifício é edificado, é construído, o corpo também está crescendo. E aí nós temos as juntas, nós temos as medulas, e cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Então, no coração do Senhor está a unidade e está a edificação. E para isso, irmãos, nós temos que voltar ao princípio. Nós vimos na leitura dessa semana sobre voltar ao princípio. Então, vamos voltar para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, e ver que na formação da mulher, o Senhor também mostrou a importância de ter unidade e edificação. Gênesis 2, versículo 18. Aqui diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O Senhor não quer que o homem esteja só. Numa situação normal, irmãos, eu não estou falando uma situação de depressão, numa situação em que você está numa situação difícil, mas numa situação normal, todos nós não gostamos de ficar sozinhos. Posso dizer isso, irmãos? Quem gosta de ficar junto com outros, diga amém. Porque nós somos seres humanos que precisamos de relacionamento uns com os outros, e nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus não quer ficar sozinho. Tanto que ele criou o homem para que ele não estivesse sozinho. E ele refletiu esse sentimento quando ele olhou para Adão, olhou para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, no coração de Deus está o fato de que Deus quer um relacionamento conosco, e ao formar um homem, ele disse: esse cara não pode ficar sozinho, eu vou formar mulher. Ele formou a mulher da costela do homem. Esse é o princípio do casamento. O Senhor uniu um homem e uma mulher
para que pudessem ser edificados juntos para expressar a Deus. E expressar o coração de Deus, que quer ser um com o homem, para formar o seu corpo aqui na terra, para edificar a sua casa aqui na terra. Nos céus, irmãos, está tudo certo. Mas aqui na terra o Senhor precisa de uma expressão. Aqui na terra o Senhor precisa de um governo, aqui na terra o Senhor precisa de um corpo que expresse a Ele. Porque hoje, grande parte da humanidade não está expressando o Senhor. Estão expressando quem? Estão expressando Satanás, porque esse mundo foi usurpado por Satanás e seus principados e potestades. Tanto que em Gênesis 1, o Senhor deu uma comissão para o homem tomar de volta essa terra, para dominar a terra, para sujeitar a terra, para ser fecundo, para multiplicar a partir de um casamento, a partir de um casal. Então, o Senhor quer um casal que se relaciona com Ele, que ama Ele, que expressa Ele e que também ame um ao outro, de acordo com esse princípio. Outro versículo que também fala sobre o princípio inicial é Efésios capítulo 5, versículo 25. Eu vou pedir para a igreja ler junto esses dois versículos, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maridos, amai vossa mulher. Assim como Deus ama a sua igreja, Deus ama o homem, Ele dá um mandamento para os maridos. Maridos, amai vossa mulher. Essa é a ordem que Deus dá, por meio do apóstolo Paulo, em relação a o que um homem deve à sua mulher. Amor. E para testar se está havendo amor por parte do marido com sua mulher, o certo não é perguntar para o marido, você ama a sua mulher? O certo é perguntar para a mulher, você se sente amada pelo seu marido? Para os casados que estão aqui presentes, olhem um para o outro agora. As esposas, olhem para o seu marido. Só precisa olhar, não vou pedir para falar nada, tá bom? Eu acho que está entendido o recado, né? Deus é um Deus de amor, irmãos. O Senhor nos amou tanto como nosso marido, que Ele se entregou por nós. Olha o que fala aqui. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o exemplo que nós temos, irmãos, do Senhor. Então, maridos, a pergunta que eu tenho para você, você se entrega por sua mulher? Você se sacrifica porque você ama ela e quer que ela esteja bem? Ou você impõe a tua vontade e força aquilo que você quer porque você é quem manda em casa? Sabemos que isso não é verdade, né, irmãos? Quem manda em casa não é o homem, não é a mulher. Mas no dia a dia, irmãos, qual é a nossa atitude como maridos? Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Esse é o exemplo que nós temos. Para que a santificasse. A igreja, como a esposa de Cristo, como a noiva de Cristo, não é uma mulher comum. É uma mulher separada, santa. Maridos, a sua esposa tem que ser santificada por meio do teu viver, por meio do teu relacionamento com ela. Trate a tua esposa como santificada, como separada para você. Trate ela com dignidade, com respeito, com carinho. Foi assim que o Senhor agiu conosco, irmãos, não foi? Se o Senhor fosse agir conosco baseado em realmente em quem nós somos, nós estávamos perdidos, irmãos. Do jeito que nós somos, o Senhor nos amou, nos salvou, nos tirou de onde nós estávamos e Ele está hoje nos cuidando de nós. Ele deu a vida dele por nós, está cuidando de nós.
Então, esse é um princípio muito importante. O amor é a base do relacionamento entre marido e mulher, assim como o amor nos motiva a ter um relacionamento com Deus. Então, irmãos, o nosso relacionamento do dia a dia, a primeira questão importante é como é que eu estou cultivando o meu amor para com o Senhor? Uma boa prática, irmãos, toda vez que você acordar, fala para o Senhor, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E não fala da boca para fora, não fala só porque mandaram você acordar e dizer, Senhor, eu te amo. Tanto que entre marido e mulher, às vezes, você até fala, eu te amo. Mas não fala com sentimento, não fala com realidade. Às vezes, quando eu estou apressado, a minha esposa fala, amor, eu te amo. Eu falo, também te amo. Será que ela se sentiu amada, né? Então, amor, Senhor, eu te amo de verdade. Senhor, eu te amo. Então, quando você acorda de manhã e fala, Senhor, eu te amo. Senhor, tu és o meu amor. Não tem alguns hinos que falam, tu és o meu amor, Senhor. Esse é o relacionamento de cultivar o nosso apreço pelo Senhor. Então, eu quero desafiá-los, irmãos, durante toda essa semana, pelo menos de domingo a sábado, quando você acordar, a primeira coisa que você vai pensar e falar é, Senhor, eu te amo. Você não vai olhar o teu WhatsApp para ver quem mandou mensagem. Você não vai já pular para o banheiro. Se estiver apertado, no caminho para o banheiro, fala, Senhor, eu te amo. Acorda, abre teus olhos. O primeiro pensamento é, Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado, porque tu és meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou por mim. O Senhor me amou do jeito que eu estava. Do jeito que eu estou agora, o Senhor me ama. Isso nos lava, irmãos. Isso nos santifica. E o Senhor tem reciprocidade. O Senhor está esperando você dizer que Ele ama você, porque Ele já te ama e cuida de você todos os dias da sua vida. A cada minuto, a cada hora, a cada instante da sua vida, o Senhor está cuidando de você. Mas Ele quer um relacionamento. Ele não quer que você viva a tua vida independente dEle e só no aperto, só quando você perdeu o emprego, ou só quando morre um parente, ou só quando tem uma doença. Aí você volta e fala, Senhor, me ajuda. Claro que Deus atende nossa oração. Nós oramos e Deus atende nossa oração. Mas o Senhor quer um relacionamento conosco, irmãos. Porque às vezes o Senhor permite situações para nos fazer voltar a Ele. Porque Ele nos ama. Ele quer nos salvar, quer nos curar. Estamos orando pela Esther todos os dias, todas as noites, crendo e vendo que o Senhor está cuidando. Mas, irmãos, além de ter um Deus que atende o que eu quero, o que eu peço, Deus nos ama e nós precisamos amar Ele. É o primeiro mandamento que o Senhor deixa. Amai a Deus de todo o vosso coração. Não é um amor meia boca. É um amor de todo o teu coração. Na história dos reis de Israel, nós vemos, né, os bons reis e os maus reis, aqueles que tiveram um coração reto diante do Senhor, aqueles que não tiveram um coração reto diante do Senhor. Mas tem um rei, se não me engano é Amazias, e a Bíblia descreve que ele não amou o Senhor com inteireza de coração. Irmãos, não vamos dar metade do nosso coração para o Senhor e dar outra metade para Satanás. Isso não existe, irmãos. Vamos dar todo o nosso coração para o Senhor. Aceita o desafio nessa semana, quando você acordar, a primeira coisa que você vai pensar e falar é, Senhor, eu te amo? Quem aceita o desafio, diga amém. 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 Segundo desafio. O marido, depois que ele falou para o Senhor que ama o Senhor, vai olhar do lado e vai falar para a mulher dele, meu bem, querida, que você chamar a tua esposa, não sei, eu te amo. Os maridos aceitam esse desafio ou não? Opa, o amém está mais fraco agora, né? Os maridos aceitam esse desafio? Amém. E é claro, as esposas também vão ter reciprocidade. Também vou olhar para o marido e falar, meu bem, meu amor, querido, eu te amo. Irmãos, o nosso relacionamento tem que ser cultivado.
em palavras, mas principalmente em ações. Porque podemos falar que amamos o Senhor, mas o nosso dia a dia, as nossas ações e atitudes não refletem isso. Então Deus conhece nosso coração, irmãos. Mas também não adianta ser aqueles que falam, já que eu não tenho coerência da minha ação, nem vou falar que amo o Senhor. Mentira. Começa crendo na fé, dizendo, eu amo o Senhor. E a transformação vai acontecer no teu coração. Porque o inimigo vai fazer de tudo para esfriar teu amor, para te anular como membro do corpo de Cristo, para tirar a tua responsabilidade e tua função dentro dessa edificação. Ele faz isso de duas maneiras, verticalmente e horizontalmente. Verticalmente, ele quer cortar a tua comunhão com Deus. E horizontalmente, ele quer cortar o teu relacionamento com o teu cônjuge. Então, falando um pouco para as esposas agora, quando vem aqueles pensamentos, aquela raiva com o teu marido, pode até ser que teu marido está errado, mas também, às vezes, você dá oportunidade para o inimigo ampliar aquilo e tornar isso pior do que realmente é. Isso pode ser o inimigo tentando gerar uma ruptura no teu relacionamento com o teu marido. Então, nós temos que voltar para o princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados ali no Jardim do Éden e tinham tudo. Ali em Gênesis diz que as árvores eram agradáveis à vista. Deus deu todo o suprimento que o homem e a mulher precisavam no Jardim do Éden. E no final do dia, Deus andava com eles para conversar, para ter comunhão. Gênesis 2:9 diz, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Isso quer dizer o quê, irmãos? O Senhor quer que nós sejamos felizes. O Senhor criou as árvores agradáveis à vista. Eu creio que Deus criou o cactus, certo? Mas certamente, dentro dessas árvores agradáveis à vista, não estava o cacto como principal árvore, né? Não sei, de repente, alguns irmãos acham que o cacto é bonito, né? Mas as árvores eram agradáveis à vista e boas para comer, boas para alimento. Deus quer que nós sejamos felizes na sua presença e Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é o eu sou. Eu sou. O homem e a mulher, Adão e Eva, tinham alegria, tinham segurança e tinham sustento. São as três grandes necessidades do homem. Para que o mundo do entretenimento, o mundo da música, o mundo do cinema, dos videogames, para nos dar alegria ou tentar proporcionar algum tipo de prazer. E o mundo bilionário da segurança, para nos proteger. E o mundo dos alimentos, da comida, da bebida, para nos sustentar. Todas essas necessidades são necessidades básicas do homem. Mas aqui no início, irmãos, Deus era tudo aquilo que o homem precisava. Deus era tudo aquilo que o homem precisava. E olha só, quando Eva deu atenção à serpente, no capítulo 3 de Gênesis, colocando um questionamento na palavra de Deus, e Eva caiu nessa questão. No versículo 8 de Gênesis 3 diz, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Isso quer dizer que no coração de Deus estava ter comunhão com Adão e Eva, ele queria conversar com eles. Já era uma prática ele andar ali com o homem e a mulher. O Senhor quer a nossa presença, o Senhor quer um relacionamento conosco, o Senhor quer ter comunhão conosco, isso sempre esteve no coração de Deus. Irmãos, vamos voltar à prática do princípio que está aqui em Gênesis. Vamos cultivar nossa comunhão com o Senhor e também vamos cultivar nossa comunhão entre nós. Começando no casamento, mas também expandindo
ter comunhão entre nós, irmãos. Com amor, não com coração de crítica, de brigar, de querer mostrar que você sabe, não. Quando a gente vive pela árvore do conhecimento do bem e do mal, caímos no caminho da morte. Quando vivemos pelo princípio da árvore da vida, nós ganhamos vida e transmitimos vida. Então, um dos problemas de relacionamento conjugal é quando vai pelo quem está certo e quem está errado. Eu já vivi isso dezenas de vezes, irmãos. Tenho certeza que vocês também vivem isso. Tá bom, está certo, estou errado. Eu sempre estou certo. Quer dizer, eu sempre estou errado, você sempre está certo. E aí começa a ter uma ruptura. Se não houver reconciliação rápida, piora cada vez mais. Aí vai se afastando, se afastando. Daqui a pouco tem um casamento de fachada. No papel, tudo certo. Na realidade, cada um vive a sua própria vida. Irmãos, vamos ter o princípio da árvore da vida. Ter comunhão, ter um coração de amor, um coração de tratar as mágoas, um coração de pedir perdão, um coração de aceitar perdão. O Senhor nos ama, Ele quer que nosso casamento, nosso relacionamento, seja de acordo com esse princípio, irmãos, com essa virtude. Mas primeiro, irmãos, nós temos que cuidar da nossa relação com Deus. Não adianta ter só um bom relacionamento com o seu cônjuge e você está cortado com Deus. E não me vem falar que você tem um bom relacionamento com Deus se com o teu cônjuge o negócio também está cortado. Os dois são importantes, irmãos. Mas primeiramente, vamos tratar o nosso coração diante do Senhor. E às vezes nós temos que nos abrir para o Senhor em regiões do nosso coração que nós não queremos abrir, que estão há anos ali, sem acesso, porque nós trancamos aquelas coisas dali e nós não deixamos Deus tratar isso. Agora, olhando para o contexto de Cristo e a igreja, como igreja, nós temos que permitir que o Senhor nos lave, que o Senhor nos santifique, que o Senhor trate as questões que estão em nossa vida, que estão em nossos relacionamentos, para que Ele tenha a primazia, para que Ele tenha o governo sobre tudo que nós temos, para que Ele permita, para que nós possamos permitir que Ele transforme o nosso coração e o nosso viver. É por isso que nós temos o evangelho do reino, porque nós estamos sendo transformados para sermos úteis a Deus, não de acordo com o que eu quero, o que eu penso, mas de acordo com o que o Senhor quer e o que o Senhor pensa. Por isso tem a cruz. A cruz vem encerrar tudo aquilo que é nosso, que não tem a ver com Deus, introduzir aquilo que é de Deus, que ainda não é nosso, para que nós possamos ser um com o Senhor, um em coração, um em atitude, um em pensamento, um em ação. E assim, irmãos, os nossos casamentos também serão reestabelecidos de acordo com o princípio de Deus. Que Deus chamou um casal, essa comissão sobre ser fecundo, multiplicar, sobre encher a terra, sobre dominar, sobre sujeitar, foi para um casal, não foi para o homem sozinho. Como é que o homem ia se multiplicar? A comissão é para um casal. A comissão, no sentido mais amplo, é uma comissão coletiva, irmãos. E como igreja, nós estamos sendo formados como a noiva e a esposa de Cristo, para que possamos cumprir o propósito de Deus Pai. Todos nós sabemos sobre a relação entre marido e esposa, Cristo e a igreja, mas de maneira prática, irmãos, o quão um nós somos com o Senhor como igreja. Quando o Senhor quer agir, a igreja está pronta para agir, ou fica ali fazendo corpo mole, ou fica brigando. Aí traz para o casamento. Quanta unidade tem entre o marido e a esposa para cumprir aquilo que Deus quer que o casal cumpra? Se eu estou brigado com a minha esposa, como é que eu vou orar com ela? Se só tem ofensas e não tem perdão, como é que Deus vai usar esse casal? Essa palavra, irmãos, é de encorajamento para que nós possamos
abrir nosso relacionamento conjugal para que Deus passe a agir nela, irmãos. Tem a questão do cordão de 3 dobras, que todos já ouviram, mas, irmãos, se o Senhor não for o centro do nosso casamento, não tem propósito, não tem sentido. O Senhor quer mudar isso nessa noite. 2 Coríntios 11:3 fala sobre a simplicidade. Nós não podemos perder, irmãos, a nossa simplicidade. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Deus tinha falado na sua palavra, no seu comando, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a palavra de Deus. Simples, direta. E a serpente colocou uma dúvida no coração da Eva. Será que Eva perdeu a simplicidade? E como consequência, desobedeceu. Foi o começo da independência do homem. O resultado foi desastroso, irmãos. O resultado foi um caos. Esse caos no mundo que estamos vendo é porque o homem se desvinculou de Deus, se desvinculou da sua palavra, não obedeceu mais a palavra de Deus e começa com uma sutileza de Satanás, com palavras bonitas, palavras que realmente fazem você pensar, será que... Irmãos, vamos ser simples e obedientes à palavra de Deus. O Senhor tem nos dado uma palavra na vida da igreja, para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos cooperar com o Senhor. Vamos obedecer, vamos praticar. Não vamos perder a nossa pureza, irmão. Às vezes ficamos complicados demais e volta para o seu próprio casamento, irmão. No começo é tudo maravilhoso, tudo simples, tudo muito puro. Eu lembro quando eu namorava Mariana, fico pensando, realmente, eu era bem simplesinho, bem puro. Mas, irmãos, a gente perde isso ao longo do tempo, muitas vezes. Vamos voltar para o primeiro amor, irmãos. O primeiro amor é simples. Você ama o Senhor, é fiel, pratica, sem complicação. O problema é quando a gente fica cabeçudo demais, né? Cheio de lógica, cheio de razão. Quando eu brigo com minha esposa e começo a atacar o outro com razão, não tem jeito, irmão. Não tem jeito, cada um tem sua lógica, cada um tem seu jeito. E aí, cada um tenta articular para ver, irmãos, nesse momento tem que haver arrependimento. E começa comigo o arrependimento. Tanto diante do Senhor quanto com o nosso cônjuge, primeiro, eu preciso me arrepender. A nossa tendência, irmãos, é sempre culpar o outro lado. A esposa culpa o marido porque ele fez uma coisa errada, ou vice-versa. Ou mesmo a gente fica, às vezes, com raiva de Deus, porque ele não fez aquilo que a gente pediu. Irmãos, quando a gente passa por situações de tribulação, de provação, até de questionamento em relação ao Senhor, se Ele realmente nos ama, a gente tem que interromper esse pensamento imediatamente. O Senhor morreu por você. Não tem nenhum ato mais forte do que a morte de Cristo na cruz. O Senhor não precisa provar mais nada para nós, porque Ele deu a sua vida por nós, irmãos. Esse é o sacrifício máximo que alguém pode fazer. Pensa nos teus filhos, pensa na sua esposa, no seu marido. Você dá a sua vida por seu filho, por sua esposa, não é um ato máximo de amor? Deus se tornou homem, morreu por mim e por você, porque Ele nos ama, nos resgatou da nossa condição. Então, tem alguns versículos que nós temos que ter em nosso coração e se apegar a elas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí de novo volto para a questão do amor. Mas se eu amo o Senhor e Deus permite certas situações em minha vida, contanto que eu mantenha minha comunhão com o Senhor, eu mantenho um coração de arrependimento, vamos confiar que o Senhor sabe o que está fazendo. Porque Ele nos ama, está nos santificando, está nos aperfeiçoando na unidade, está nos edificando, está nos transformando naquilo que Ele quer que nós sejamos, que é vencedores em Cristo. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, nós temos que ter o bom depósito em nosso coração para pegar esses versículos quando nós passamos pelos vales da sombra da morte, porque é a palavra de Deus que tem o poder de transformar a nossa vida e o poder de mudar a nossa realidade. E a palavra de Deus aplicada também tem o poder de transformar o nosso casamento, irmãos. Meus irmãos, creem nisso ou não? Tem esperança, irmãos. Tem esperança. Às vezes a gente olha para a situação, está meio complicado, né? Irmãos, para Deus nada é impossível. Basta crer, irmãos. A fé move montanhas. A fé não move montanhas, o Senhor não falou? Essa montanha pode ter vários significados. Qual que é a montanha na sua vida que hoje você não consegue mover? Vamos começar acordando de manhã e falar: Senhor, eu te amo. O Senhor nos ama, irmãos. Ele quer nos transformar em vencedores. Vamos crer e praticar o que Deus nos tem falado na igreja, irmãos. Vamos deixar a nossa parte complicada de lado, irmãos. É melhor estar certo ou melhor estar vivo? Eu não quero ser alguém certo e morto. Eu quero estar vivo, irmãos. Cheio de alegria, cheio do poder do Espírito Santo, cheio de paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que foge da nossa lógica. O Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. A nossa sabedoria humana é infinitamente menor do que a sabedoria de Deus. Vamos manter nossa simplicidade e crer na palavra de Deus. Então, quando Eva e Adão desobedeceram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ficaram independentes de Deus e Deus teve que tomar uma atitude. Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. E a história toda da humanidade é essa, irmãos. O quanto nós dependemos de Deus para viver. Qual é o seu grau de dependência de Deus? Pessoalmente, como casal, como futuros casais, deve ter alguns jovens que estão namorando, tendo comunhão. Qual que é a dependência que vocês têm do Senhor? E às vezes o Senhor nos leva a ter lições duras, irmãos, para nós declararmos: Senhor, eu não sou nada. Tudo que eu tenho vem de Ti, Senhor. O fato é, irmãos, isso não é uma coisa que deve trazer condenação, mas é a nossa vida humana, nossa alma caída. Quando a gente começa a ter certa realização ou certos resultados, a gente fica mais independente de Deus, não é verdade? A gente fica meio topetudo, meio respondão, se achando. Isso é a nossa alma caída. Cuidado, irmãos. Vamos lembrar do princípio. Quando a gente começa a dar atenção para a serpente, e a serpente se manifesta de várias maneiras, irmãos. Vamos lembrar que nós dependemos da palavra de Deus e nós dependemos totalmente do Senhor. E o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é nosso sustento, o Senhor é nossa proteção. E Ele quer nos abençoar, quer nos fazer prósperos, mas sempre baseado nesse princípio de que eu dependo do Senhor, eu amo o Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, o centro do meu casamento, eu quero cultivar o meu amor para com o Senhor, me arrepender rapidamente sempre que eu cair. Irmão, nós vamos cair, isso é fato, nós somos vulneráveis, mas quando cai, pede perdão e levanta.
Quando você ofende sua esposa, já pede perdão, reconcilia. Esposas, quando você tem algum problema com o marido, ele fica chateado por causa de você, pede perdão, reconcilia. Nosso Deus também é um Deus de reconciliação. Ele é um Deus de amor, é um Deus de unidade, é um Deus de reconciliação e é um Deus de edificação. Vamos tomar posse, irmão, dessas realidades que estão na palavra de Deus. Nosso Deus não é um Deus de confusão, ele é um Deus de ordem. Olha como ele criou o universo, tudo em perfeita ordem. E nós sabemos quando ficamos independentes do Senhor quais são as manifestações das características carnais da nossa vida. Gálatas 5 fala sobre isso, nós vemos ali coisas terríveis e coisas maravilhosas. Tudo que é relacionado à nossa carne são coisas terríveis. E tudo aquilo que é relacionado ao Espírito são coisas maravilhosas. Então eu vou começar pela parte ruim, tá? Sobre a concupiscência da carne. E tem uma luta contínua entre carne e Espírito. E quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, questões de impureza sexual, desejos que cultivamos fora dos princípios que Deus nos estabeleceu. Irmãos, vamos tomar cuidado com o nosso coração. O adultério começa no coração. A fornicação começa no coração. Vamos tratar essas coisas. Isso afeta o nosso casamento também, irmãos. Aí o marido pode pensar, só dê uma olhadinha. Isso é impureza do coração. Olhe só para sua mulher. Cuide dela. Ame ela. E você será feliz. Para a mulher também, às vezes fica cultivando fantasias. Ame teu marido. Se sujeite dentro do princípio que o Senhor deu ao teu marido. E você será abençoada, será feliz. Idolatria, feitiçarias, inimizades. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que nós adoramos que não seja Deus. Não é você ter uma imagem de escultura na sua casa apenas. Se tiver, destrói. Mas é amar coisas além de Deus. Eu falei a muitos irmãos, vou falar um pouquinho das irmãs, né? As coisas que você quer comprar. Às vezes aquilo ocupa teu coração. Irmãos, vamos tomar cuidado com o nosso coração. Vamos amar o Senhor em primeiro lugar. E esse amor vai se transmitir também para o nosso casamento. E para o nosso relacionamento uns com os outros como irmãos na vida da igreja. E também isso vai gerar em nós um amor pelas pessoas na rua. Porque Deus encheu nosso coração de amor. Às vezes estamos anestesiados, irmãos. Estamos com um certo tipo de viver há tanto tempo que nada nos toca mais. Tudo virou mecânico, tudo virou assim, eu sou assim mesmo. Irmãos, vamos deixar que Deus mude a nossa vida. Começa com o nosso coração. E a decisão, estou vivendo na carne ou no espírito? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, ciúmes. Um com o ciúme do outro. Uma com o ciúme da outra. Isso destrói os relacionamentos, irmãos. Destrói o relacionamento entre os irmãos. Destrói o relacionamento entre marido e mulher. Irmãos, vamos cuidar do nosso coração. Discórdias, dissensões, facções, inveja. Isso é terrível também. Bebedice, glutonaria. Não vamos nos embriagar com vinho, nem com cachaça, nem com vodka, mas vamos nos encher do Espírito Santo. O versículo só fala sobre vinho, né? É que alguns falam, não, mas vodka pode, uma caipirinha vai. Não, não é bem assim, irmãos. É o princípio de que nós temos que manter a sobriedade, irmãos. E nos encher do Espírito. Senão nós vamos falar que eu estou inventando o versículo. Não, eu estou aplicando, né, de maneira prática o princípio de que não vamos nos embriagar com bebida para ficar tonto, ficar alegre. Vamos ter a alegria do Espírito Santo, irmãos. Que é melhor do que qualquer alegria. Vamos deixar a parte negativa de lado, vamos olhar para frutos do Espírito, que são coisas maravilhosas. E aí, ao ler cada um dos frutos do Espírito, pensa no teu casamento, pensa no teu relacionamento, pensa com
Pensa sobre o relacionamento teu com os irmãos, com as pessoas também que você está tentando ganhar para o Senhor. São virtudes, são características, são frutos maravilhosos, irmãos. Vamos ler junto o versículo 22 e 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não deseja todas essas coisas na sua vida? Eu desejo, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Amor, alegria, paz, longo ânimo, longanimidade, benignidade, bondade. O ponto muitas vezes é que a gente quer essas coisas para nós em relação ao que os outros fazem conosco, mas nós não fazemos isso para os outros. Por quê? Nós somos carne, nós somos pessoas que agimos muitas vezes independentemente do que o Senhor quer em nossa vida. Quando o Senhor muda o nosso coração, a gente passa a viver no Espírito e transmitimos todos os frutos do Espírito. E eu tenho um princípio da reciprocidade, irmãos, da ação e reação. Estou sendo prático agora. Se você ama, você vai ser amado. Se você é bondoso, você vai receber bondade. Se você é alguém que leva paz, você vai receber paz. Não é verdade? Faz um agrado para o teu cônjuge. De coração, sincero, você vai ter reciprocidade. Vai ter que ser uma prática. Né? Às vezes o maridão, né? Quer alguma esposa da esposa, mas trata a esposa mal o dia inteiro. Não vai ter nada, irmãos. Esquece. Dá um presentinho para sua esposa. Trate ela com carinho durante o dia. A noite será maravilhosa, irmãos. Reciprocidade. E voltando para o coração de Deus, olha como o Senhor nos ama. Sem ter nada em troca, Deus se entregou por nós, irmãos. Então, nunca questione o amor de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí, né, na leitura base dessa semana, que é Mateus 19, né, que fala sobre o divórcio, né, assim, o Senhor falou, o divórcio, Moisés permitiu por causa da dureza do seu coração. Tudo tem a ver com o coração, irmãos. Quando o coração é duro, não tem reconciliação, não tem arrependimento, não tem tratamento de mágoas. Aí, o coração duro, o coração cheio de pecado, resulta em ruptura, separação, divisão, morte, destruição e caos. É tudo aquilo que está nos frutos da carne. Dissensão, discórdia, ciúme, porfia. Um caos, irmãos, um caos. Mas voltando para o princípio, vamos deixar o Senhor amolecer nosso coração. Se tiver um coração mole, não tem mais divórcio, irmãos. Se tiver arrependimento real, se tiver perdão, não vai ter mais problema no casamento. Vai ter alguns desentendimentos que é normal, tem que tratar também. Nós não somos anjos, ficam flutuando por aí, nós somos pessoas, temos as nossas vontades, nossas emoções, isso é algo normal, mas vamos tratar diante do Senhor, amar um ao outro e vamos deixar o Senhor tocar em nosso coração para que nosso casamento seja um casamento para o Senhor. Não existe casamento perfeito. Vai ter problemas, irmãos. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessa noite, considere tudo aquilo no teu casamento que ainda precisa ser tratado. E começa com você mesmo, irmão. Não começa apontando o dedo para o seu cônjuge, falou, tá vendo o que o irmão falou ali? Não, começa apontando para você mesmo. E pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu preciso mudar no meu coração? O que há de dureza do meu coração que ainda precisa ser amolecido para que eu possa ter um relacionamento contigo, um relacionamento com o meu cônjuge, que seja de acordo com o teu propósito. Isso muda a nossa vida, irmãos. Isso muda a nossa vida. Nós vimos algumas questões práticas durante a semana sobre ter empatia, se preocupar com o outro.
Empatia é essencial, irmãos. Jesus tinha empatia com as pessoas. Quando ele via pessoas com fome, pessoas com doença, ele sentia a necessidade da pessoa, ia ali, se preocupava com isso. Tem empatia com a sua esposa, tem empatia com o seu marido, tem empatia com as pessoas ao seu redor. Empatia é sentir com, você se colocar no lugar do outro e tentar entender o que ela está sentindo. E os homens geralmente são insensíveis, né? A esposa está toda ali com problema, tentando buscar atenção, o maridão ali, tá vendo o jogo do Flamengo, tá vendo ali, tá nem aí. Aí começa a chorar, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos ter um olhar mais atento, mais sensível, ter empatia, né? E as esposas também têm que ter empatia com o marido. Às vezes teve um dia horrível no trabalho, está estressado, dá um tempo para ele chegar em casa primeiro, não chega demandando, dá um tempo para ele, né? Esfriar um pouco a cabeça, tomar um banho, aí depois você vem com as suas demandas. Então tem que ter empatia, irmãos. E Deus nos dá a melhor empatia, porque Deus nos ama. Vamos ler em Colossenses 3,13. Eu falei um pouquinho sobre o perdão, mas eu queria ler esse versículo. Aqui diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Perdoai-vos mutuamente. Isso é um princípio essencial, irmãos, para qualquer relacionamento. Começando dentro do seu casamento. Perdão, irmãos. Perdão. Quem aqui nunca ofendeu alguém? O problema, muitas vezes, irmãos, é que nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas nós não perdoamos os outros. Na própria oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensina, se você não perdoa, você não será perdoado. E aqui, eu vou falar daquelas mágoas mais profundas também, irmãos. Estão enterradas lá no fundo. Pode ser que tenha décadas que aquelas mágoas estão ali. Trate elas, irmãos. Talvez no começo vai doer, mas trate elas. Deixa Deus manifestar seu poder no teu casamento, no teu relacionamento. Tudo é possível para aquele que crê. Isso vai nos libertar, irmãos, de tanta coisa. Às vezes estamos presos porque nós não perdoamos. Mas, de novo, isso exige o quê? Uma comunhão com o Senhor. Às vezes a gente nem sabe que isso existe. Está lá no fundo. Às vezes está no nosso subconsciente. Os irmãos entendem? Não está na nossa plena consciência, está lá no fundo, mas trate isso. Então, por isso que primeiro vamos ter comunhão com o Senhor, e o Senhor vai mostrando aquilo que tem que ser tratado em nossos relacionamentos conjugais, que é a base também do nosso viver familiar, da vida da igreja. Então, a questão de tomar a cruz é realmente deixar o Senhor agir como Deus em nossa vida. Deixa Deus ser Deus, Ele é muito bom em ser Deus. Essa é uma frase que eu gosto, e na minha vida é uma frase às vezes difícil. Deixa Deus ser Deus. Às vezes nós queremos ser Deus, né? A gente quer sentar no trono e decidir o que está certo e está errado. Não, deixa o Senhor ser o Senhor. Ele não é Senhor. Vamos nos abrir para Ele, e Ele vai colocar em ordem a nossa vida, irmãos. Ele vai colocar em ordem o nosso casamento, vai colocar em ordem nossa casa, vai colocar em ordem nosso serviço na vida da igreja, vai colocar em ordem aquilo que Ele tem colocado como nossa missão. O inimigo faz o quê? Ele quer nos deixar que nem barata tonta, andando para lá e para cá, sem propósito, sem participar da edificação do corpo de Cristo, desvinculados da obra de Deus, para que a gente fique ali olhando para o nosso próprio umbigo e nos lamentando em nós mesmos. Mas o Senhor quer mudar essa realidade. Por isso que o casamento
tem muito a ver com a edificação da igreja. Então, o casamento é uma miniatura da vida da igreja. O que nós vimos na leitura da diária essa semana é uma miniatura da vida da igreja. Certo? Tem aquelas histórias que os irmãos contam, né, que a esposa fala, né, para o irmão responsável da igreja: olha, irmão, eu quero sempre que você esteja junto comigo aqui, porque na frente dos irmãos, meu marido é maravilhoso, eu quero esse marido. Eu cheguei em casa, o cara vira um ogro, o cara vira um... Irmãos, vamos ter uma vida de coerência. O que nós somos lá fora, vamos ser em casa e vice-versa. Um aspecto positivo, né? Não estou falando se é um ogro em casa, se é um ogro lá fora, não. Estou falando, né, se nós tratamos bem as pessoas, o nosso cônjuge muito mais, irmãos. Os irmãos entendem o que estou falando? Esse é o padrão do reino dos céus. O Senhor veio elevar o padrão, porque Ele mesmo nos capacita para sermos aquilo que nós não conseguimos ser, mas o Senhor nos capacita. Do Senhor vem o querer e o efetuar, não é só a vontade, mas é o poder também para realizar a vontade de Deus. Para canalizar a nossa energia como casais, para cooperar com o propósito do Senhor, irmãos. Tem tantas ferramentas que Deus nos tem dado na vida da igreja. Vamos praticar, irmãos, como casal. Às vezes o marido não pode, mas a esposa pode. Mas, irmãos, eu quero encorajar vocês, até por experiência própria, quando a gente serve junto, isso é uma bênção tremenda, irmãos. Quando eu estou junto com a Mariana, servindo junto com ela, isso é uma bênção especial, irmãos. Então, faça um esforço como casal. Tem filho, tudo bem, a gente sabe das restrições humanas, mas não vamos deixar as boas desculpas humanas nos imobilizar espiritualmente e deixarmos de receber uma bênção de servirmos o Senhor junto com o nosso cônjuge, irmãos. Para tudo se dá um jeito, não é verdade? Para as coisas importantes da nossa vida, você não dá um jeito? Dá um jeito. Vamos colocar o reino de Deus como a prioridade da nossa vida. E o Senhor vai nos ajudar a dar um jeito, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração? Então, para os casais que estão aqui, segura a mão do outro. Vou fazer uma oração especial por vocês. Para os jovens que querem casar, recebam essa oração como uma bênção para o seu futuro cônjuge, para você, certo? Para aqueles que não estão com o seu cônjuge aqui, ou têm alguma dificuldade, também recebam essa palavra com o poder do Espírito Santo. Amém? E vamos deixar Deus mudar a nossa vida. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer porque o Senhor nos amou. E o Senhor se entregou por cada um de nós. Do jeito que nós estávamos, cheio de pecado, cheio de problemas, o Senhor não considerou isso, o Senhor se sacrificou por nós. E hoje o Senhor está nos salvando, nos transformando. Senhor, nessa noite eu quero abençoar a vida e o relacionamento de todos os casais presentes. Senhor, de todos os irmãos e irmãs que são casados, que têm algum problema no seu casamento, o Senhor sabe quais são. Pois nessa noite pedimos a tua misericórdia, pedimos que o Senhor comece um trabalho de reconciliação, um trabalho de transformação. Senhor, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja arrependimento. Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos nos teus propósitos. Senhor está edificando a tua igreja, mas o Senhor precisa dos casais, Senhor. Então, pisa na cabeça do teu inimigo, Senhor, que está tentando acabar com os casamentos, ou pelo menos aniquilar a função dos casais na igreja. Senhor, nessa noite nós pedimos que o Senhor realmente encabece cada casal aqui representado, para aqueles jovens que querem casar também, desde o início prepara, Senhor, o cônjuge dos jovens que querem casar, para que possam servir o Senhor também na vida da igreja, que possam ter a bênção nesse relacionamento, Senhor, para aquelas irmãs e irmãos que realmente estão sozinhos, que eles também possam aprender a amar o Senhor em primeiro lugar, e sentir também o calor da igreja, do acolhimento amoroso, cheio de mansidão. Senhor, obrigado, Senhor. Nos leva para casa em paz e segurança, para que amanhã possamos partir o teu pão com alegria. Muito obrigado, Senhor.